vamos lá, galerinha, dando prosseguimento à introdução dos estudos do movimento. Agora nessa parte 2, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre velocidade escalar média, classificação desses movimentos e nesse caso também vou falar da função horária do movimento uniforme, tá? O que é esse movimento uniforme, Vandos? Mais à frente eu vou falar mais a fundo do que esse movimento, mas a princípio, quando eu estiver falando de movimento uniforme, vocês vão entender que, à medida que meu tempo passe, tá, eu vou manter a minha velocidade. Tá? Então vamos primeiro iniciar com a ideia de velocidade escalar média. Tá? Então, a velocidade escalar média de um corpo nada mais é que eu determinar o quão rápido é o deslocamento. Ou seja, o que é o deslocamento? Nós já vimos que o deslocamento é uma grandeza vetorial e que essa grandeza vetorial vai me dizer em relação ao meu referencial, ao meu ponto de referência, tá? Ao meu ponto zero, o quão rápido ele consegue chegar nesse novo ponto. Tudo bem? Então vamos lá. Essa velocidade escalar média nada mais é do que a razão entre essa variação de posição, tá? E o intervalo de tempo que ele consegue fazer isso. Pensa o seguinte, quando a gente fala em velocidade, vamos supor que eu saio do marco zero e vou até o marco 100 km. Tudo bem? Então eu saio do marco zero e vou até o ponto 100 km, em que meu deslocamento nada mais é do que 100 menos zero. Essa variação é de 100 km. E eu demoro para fazer esse percurso, eu demoro para fazer todo esse percurso de 0 a 100 em 1 hora. Isso quer dizer que a razão entre a minha distância, no caso, o meu deslocamento, sobre o tempo que eu levei para fazer isso é 100 sobre 1. Ou seja, a minha velocidade nesse momento é de 100 km por hora. Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu faço o mesmo deslocamento, vou de 0 a 100, só que ao invés de eu levar 1 hora para fazer esse trajeto, tá? Na verdade eu levo agora 30 minutos. Se eu levei 30 minutos para chegar nesse deslocamento, para fazer total esse deslocamento de 100 km, eu fiz em 30 minutos, isso quer dizer que a minha velocidade, né, a minha velocidade foi maior. Ou seja, eu fui mais rápido, eu consegui chegar nesse mesmo marco de 100 em menos tempo, então minha velocidade foi maior. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, velocidade escalar média. Então, a minha velocidade escalar é o meu deslocamento sobre o tempo, ou seja, minha variação de tempo. Em que eu posso dizer que a unidade de medida desse cara pode ser em quilômetro por hora, tá? Ou seja, o deslocamento seja em quilômetro e o tempo em hora. Posso dizer que esse meu deslocamento foi em metro, tá? E o meu tempo foi em segundo, tá? Existem várias formas de medir, mas de acordo com o sistema internacional, tá? De acordo com o sistema internacional, isso é em metros por segundo. Então, toda vez que ele me pede a velocidade, tá, de um ponto material de um móvel, tá, de acordo com o sistema internacional, eu sempre tenho que dar essa resposta em metros por segundo. Então, vamos lá. Wanderson, mas eu preciso aprender uma coisinha aqui que sempre tem um problema. Velocidade é espaço sobre tempo, não é isso? Sim. Mas aí, pensa na seguinte situação. Wanderson, se o meu espaço, tá? O meu espaço for em quilômetro e meu tempo for em hora. E ele me pede em relação ao sistema internacional. Como é que eu faço isso? Simples, ó. Não quer passar para metro por segundo? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, para eu passar de quilômetro para metro, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tudo bem? Logo em seguida, eu vou passar esse de hora agora para segundo. Sendo que 1 hora tem 60 minutos. Então, eu passando para minuto, dá 60 minutos. Mas quando eu passo de minuto para segundo, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, isso aqui já está passando para segundo.
Isso equivale a 1.000 metros sobre 3.600 segundos. Beleza? Então agora eu passei para metro por segundo. O que eu vou fazer, Vandos? Eu vou voltar 3 casas para ficar assim, ó. 1 metro. Eu voltando 3 casas, ó. 1, 2, 3. Sobre 3,6 segundos. Ou seja, a cada metro que eu faço, eu vou levar em média 3,6 segundos. Tudo bem? Então, toda vez que eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então tá, Vandos, toda vez que eu tiver que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Mas se eu tiver de metro por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, qual o processo inverso de divisão? Multiplicação. Tudo bem? Então, ó, toda vez que eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu faço? Eu divido por 3,6. E quando eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Beleza? Então, toda vez que eu tiver isso, toda vez que eu tiver essa situação, é simples de eu fazer. Quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir. E de metro por segundo por quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Foi? Então, vamos lá. Exemplo 4. Vamos aplicar isso aqui. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Tudo bem? Então, Wanderson, eu vou fazer o seguinte. Posso passar esse minuto para segundo para dar a velocidade em metro por segundo e depois eu passo para quilômetro por hora? Pode. Wanderson, eu posso passar de minuto para hora e de metro para quilômetro e fazer direto? Pode. Qual é a forma mais fácil, Wanderson? A que você achar melhor. A que você sentir mais à vontade. Então, vou fazer da seguinte forma. A minha velocidade média é o meu espaço percorrido, né, meu deslocamento, sobre o meu tempo percorrido. Vou fazer a seguinte situação. Vou deixar em metro e o tempo agora eu vou passar para segundo. Isso é a mesma coisa do que 20 vezes. 1 minuto tem quantos segundos? Exatamente. 1 minuto tem 60 segundos. Então é só multiplicar. Isso dá igual a 1.200 metros sobre 1.200 segundos. Beleza? Então vamos lá. Simplificando, ó. Ivan, isso dá 1 metro por segundo. Ah, então deu 1 metro por segundo. Só que ele quer em quilômetro por hora. Então nós já vimos que toda vez que nós estamos em metro por segundo e queremos passar para quilômetro por hora, o que nós fazemos? Nós pegamos esse resultado em metro por segundo e multiplicamos por 3,6. Então quando eu pego 1 e multiplico por 3,6, isso dá 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, letra B. Pô, Vandos, ficou bem mais simples agora. Exatamente. Vamos para o segundo exemplo. No shopping há uma escada rolante de 3 metros de altura e 4 metros de base. Então, ó, 3 metros de altura e 4 metros de base, que transporta uma pessoa entre 2 andares consecutivos no intervalo de tempo de 20 segundos. A velocidade média dessa pessoa em metros por segundo é... Então vamos lá, qual o deslocamento desse cara? Ó, ponto A, ponto B. Olha a escada rolante aqui. Qual é esse ΔS percorrido por esse cara? Lembrando que isso aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Ivan, estou vendo o tio Pete aqui em Pitágoras. Exatamente, ó.
Então, ó, ΔS ao quadrado nada mais é do que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Que isso dá 16 mais 9, que dá 25. Ou seja, ΔS é raiz de 25, que isso é igual a 5 metros. Wanderson, eu estou achando que esse triângulo 3, 4, esse é aquele triângulo egípcio 3, 4, 5? Exatamente. Teria algum problema fazer direto? Claro que não. Exatamente, exponha os seus conhecimentos matemáticos. Pode fazer isso à vontade. Tudo bem? Então, o meu deslocamento é de 5. Então, minha velocidade média nada mais é do que... Qual o meu deslocamento? 5. Qual o tempo que eu demorei para fazer isso? 20. Ou seja, isso dá 5 dividido por 20. O que eu vou fazer? 0,25 metro por segundo. Caraca, Wanderson, muito simples, né? Claro, simples. Então, agora dando continuidade, agora vocês já estão craque nisso, já estão sabendo. Vamos lá. O que são movimentos progressivos? O que são movimentos retrógrados? Então vamos lá. Movimento progressivo é quando o seu ponto material, ele vai fazer o seguinte: ele vai variar no sentido da orientação positivo da trajetória. Wanderson, calma aí. Qual o sentido positivo da trajetória? O sentido positivo da trajetória é aquele que eu adoto em relação ao referencial, em que eu digo que se ele estiver naquela direção e naquele sentido, eu vou adotar como sendo, o sentido positivo que eu adotei. Ó, seguindo a seguinte situação. Ponto 0, para cá. 1, 2, 3, 4. Para trás, menos 1, menos 2, menos 3. Wanderson, eu adotei para cá, da esquerda para a direita, como o meu sentido positivo. Ou seja, se ele estiver variando da esquerda para a direita, de acordo com o meu referencial aqui, ó, meu marco 0, eu vou dizer que esse movimento ele é o quê? Progressivo. Por quê? Porque ele está indo na mesma direção e sentido que eu adotei como sendo positivo, como sendo uma orientação positiva da minha trajetória. Wanderson, mas se ele vier no sentido contrário? Nós dizemos que se ele está contra o sentido adotado como positivo da minha trajetória, se ele está indo no sentido contrário, nós vamos dizer que esse movimento ele é um movimento o quê? Retrógrado. Tudo bem? Ou seja, e o que vai acarretar isso, Wanderson? Olha só, quando eu tenho um ΔS, pensa o seguinte, ΔS não é espaço final menos o espaço inicial sobre determinado tempo? Sim. Então, se o meu espaço final for maior do que o meu espaço inicial, esse valor de cima dá positivo. E o meu tempo, Wanderson? O tempo vai ser sempre positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. Isso quer dizer que a minha velocidade, toda vez que eu tenho minha velocidade maior do que zero, eu posso dizer que esse meu móvel, essa velocidade sendo positiva, eu posso dizer que esse movimento ele é um movimento progressivo. Então vamos lá, Wanderson. No movimento retrógrado, o que acontece? É a mesma coisa, S menos S0 sobre meu tempo. Só que, se ele estiver indo no sentido contrário do que eu adotei como positivo, a posição final vai ser menor do que a posição inicial. Isso quer dizer que isso vai dar um número negativo. O meu tempo é sempre positivo. De acordo com as regrinhas de sinal, negativo com positivo dá o quê? Negativo. Então a minha velocidade é menor do que zero. Então toda vez que eu reparar que a minha velocidade é menor do que zero, isso quer dizer que é um movimento retrógrado. Então quer dizer que ele está indo no sentido contrário ao que eu adotei positivo. Nossa, simples, né? Simples. Vamos pensar o seguinte, vamos aplicar. Então olha só, o exemplo aqui. Eu tenho um móvel que realiza um movimento uniforme, ou seja, movimento uniforme, velocidade constante, Ou seja, a minha velocidade é constante, ela não vai variar. E seu espaço vai variar com o tempo. Então olha isso aqui, tempo 0, eu estava no marco 6, 26.
Quando o tempo é igual a 1 segundo, eu estava no marco 22. Quando estava no tempo 2, eu estava no marco 18. E assim sucessivamente. Classifique o movimento dizendo se ele é progressivo ou retrógrado. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar o tempo 1 e o tempo 2. Ó, minha velocidade é sempre final menos inicial sobre o meu tempo decorrido. Tá? De 0 até 1, qual é a posição final? Se ele saiu de 0 e foi até 1? 22. Menos, qual a posição inicial? 26. Sobre o tempo decorrido? 1 segundo. Tudo bem? Ou seja, esse cara estava na velocidade de menos 4 metros por segundo. Wanderson, velocidade menor do que zero. Então esse movimento nada mais é retrógrado. Exatamente. Calcule a velocidade escalar do móvel. Está aqui, ó. Qual é a velocidade escalar do móvel? Menos 4 metros por segundo. Qual é o espaço inicial do móvel? Qual é o espaço inicial? Saindo como marco zero, tempo zero, qual era a posição inicial desse cara? 26 metros. Pô, Wanderson, assim fica simples, muito fácil aplicar. Bom, agora que vocês já estão craque, estão sabendo bastante, nós vamos falar sobre a função horária. Wanderson, a função horária é o quê? Função horária nada mais é do que uma função, tá? Que vai representar a posição desse móvel. Wanderson, essa aqui é a famosa sorvete? Sim, é a famosa fórmula do sorvete. Mas de onde ela veio, Wanderson? Cara, é bem simples, olha aqui. ΔS sobre ΔT. Isso não é igual a velocidade? Sim, verdade. Só que, ó, vou mudar aqui o lado, ó. Velocidade ΔS sobre ΔT. Wanderson, mas ΔS é espaço final menos espaço inicial. Sim. E o tempo? Variação de tempo é sempre o tempo decorrido. Então, ó, a velocidade nada mais é do que espaço final menos espaço inicial sobre o tempo. Pega esse tempo e passa para cá. Ó. Isso vai ficar assim, ó. V vezes T é igual a S menos S0. Não é isso? Sim. Agora passa para o outro lado. Ó. V vezes T menos S0 passa para cá mais S0 é igual a S. Trazendo para cá, ó, olha o que acontece. S é igual a S0 mais VT. Ah, Wanderson, então essa função horária, esse sorvete, nada mais é do que o desdobramento da fórmula de velocidade escalar média? Sim. Beleza? Agora vamos aplicar essa função horária em relação à posição num exercício. Exemplo 7, ó. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Então vamos lá. Vamos fazer a equação horária do móvel A. Tá? Qual é a posição inicial dele? Ó, eu vou colocar já já. SA igual a S0 mais a velocidade de A vezes o tempo. Qual é a equação horária de B? Nada mais é do que a posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o T. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa se atentar. Wanderson, qual o referencial que eu escolho para ser o sentido positivo da minha trajetória? Vamos fazer o seguinte. Olha para a seta aqui embaixo, ó, A e B. Olha para onde a seta está apontando, ó. Da esquerda para a direita. Ah, então aqui na figura ele já está me dando o referencial que eu devo adotar. Claro. Wanderson, mas e quando ele não me der, o que eu faço? Você escolhe. Ah, então eu posso escolher? Pode escolher. Ah, então beleza. Então já que ele me deu isso aqui, eu vou trabalhar em cima disso que ele me deu. Exatamente. Pensa comigo, qual é a posição final? A posição final nada mais é do que a posição onde ocorrerá o encontro desses dois móveis, A e B.
Tudo bem? Mas eu não sei ainda, então ó, mantenho o SA. Mas eu sei a posição inicial de A, posição 0. Tá aqui, ó. Mais a velocidade de A. Wanderson, a velocidade de A está no sentido que eu adotei como positivo. Então essa velocidade é positiva. Exatamente. E qual o tempo do encontro deles? Não sei ainda, Wanderson. Beleza. Qual é a posição final de B, que é a posição de encontro? Não sei ainda, Wanderson. Mas eu sei o seguinte, a posição inicial de B, tá? Ela está no quilômetro 400. Tá? Wanderson, a velocidade de B está no sentido contrário ao que eu adotei como positivo. Então a velocidade de B é negativa. Então é menos 50 vezes t. E o que acontece aqui? Wanderson, se eu quero descobrir onde eles vão se encontrar, o que eu posso garantir que é igual em A e em B? Exatamente. Posição final de A é igual à posição final de B. Ah, então é só eu substituir então, ó. 30t é igual a 400 menos 50t? Sim. E aí, ó, agora é só resolver, ó. Passa para o outro lado. 30t mais 50t é igual a 400. Continuando, 80t é igual a 400. Simplificando, tempo é igual a 5 horas. Ah, Wanderson, está aqui, ó. Então o tempo que eles demoram para se encontrar é de 5 horas. Sim, exatamente. Mas tem como eu determinar, Wanderson, qual é a posição de encontro deles? Sim. Simples. A posição de encontro deles não é igual? Sim. Então você faz o seguinte, escolhe uma das duas equações, SA ou SB. Vamos escolher SA, que é mais fácil. E substituo, ó. 0 mais 30 vezes o tempo, que é o quê? 5 horas. A posição de A é igual a 30 vezes 5, que é igual a 150. Então eles se encontram no quilômetro. Wanderson, mas e se eu substituir em B, Wanderson? Dá errado? Claro que não, ó. Vamos fazer. S de B, 400 menos 50 vezes o tempo, que é 5 horas. Posição de B nada mais é do que 400 menos 250. Posição final de B é igual a 400 menos 250, que é igual a 150 km. Caraca, Wanderson, verdade. Então as posições finais são no quilômetro 150. E aí eu pergunto a você, olha quantas perguntas eu posso fazer em relação a isso. Primeiro, qual o tempo de encontro? Está aqui. Segundo, qual a posição de encontro? Está aqui. Wanderson, quanto o móvel A andou? Peraí, quanto o móvel A andou? Bom, o móvel A saiu de 0 e foi até 150. Wanderson, o móvel A andou 150 metros, ou 150 quilômetros. Exato. E quanto que andou B? Peraí. O móvel B se encontrou no quilômetro 150. E ele saiu da posição inicial 400. Então, o deslocamento dele nada mais é do que final, que é o 150, menos o inicial, que é 400. Qual o deslocamento dele, Wanderson? Menos 250 quilômetros. Caraca, então esse aqui, Wanderson, é o deslocamento? É. E se eu perguntasse qual a distância percorrida? 250 quilômetros. Ah, agora tudo ficou mais simples. Claro que ficou. Tudo bem, gente? Então espero que tenham aprendido. Mais pra frente faremos exercícios relacionados a isso, tá? E entraremos na parte de movimento retilíneo uniforme, seus respectivos gráficos, suas possíveis situações. Tudo bem? Tenham todos um bom final de semana, estudem e qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço e um beijo a todos. Até a próxima, rapaziada!